O grande problema é que muitos cristãos estão sendo enganados facilmente, por campanhas que são produzidas, e todas elas são. Todas as campanhas são produzidas, eu vou dizer para você, lembrando na época de Bill Clinton, quando foi candidato nos Estados Unidos e ganhou, foi feito um teste, chamou algumas pessoas, colocou dentro de uma sala, colocou alguns aparelhos nessas pessoas e começaram a passar discursos do Bill Clinton. E conforme aquelas pessoas reagiam positiva ou negativamente, eles foram selecionando. E a partir desse momento, eles pegaram aqueles discursos que só agradavam o povo e fez toda a campanha do Bill Clinton e ele produzindo esses discursos. E ele foi eleito. Então, quando nós olhamos as nossas avaliações, nós precisamos estar muito claro de que não é o que me apresenta, é o que Deus me apresenta. Não é o que me colocam, este é o que Ele coloca diante de mim, é o que Deus exige que eu devo me portar, e a minha escolha precisa ser diante dessa situação, dos princípios e da perspectiva cristã. E quando nós olhamos esse texto que nós lemos aqui, esse texto inclusive foi disseminado na internet através de um pastor de outra denominação, e eu peguei esse texto e fui ler, fui me debruçar diante desse texto, e fui observando, eu tenho estudado bastante Juízes, inclusive preguei recentemente aqui em Juízes, e eu fui observando algumas situações que eu olhei e disse, gente, será que é uma descrição do que está acontecendo hoje? Uma descrição clara do que é a política no nosso país? Um diário do que é essa política que tem acontecido no nosso país? E quando nós olhamos o contexto aqui, nós vemos que Gideão tinha liderado esse povo de Deus, ou o povo de Israel, naquela grande e maravilhosa vitória diante dos medianitas. Miraculosa vitória diante dos medianitas ali. E vocês lembram que Gideão venceu com apenas quantos homens? 300 homens, então foi uma coisa absurda diante de um exército de 135 mil homens que era dos midianitas. Então era algo que ficou, e certamente aquele povo reconhecia naquele homem aquela liderança. Diz que Gideão ele teve 70 filhos, não foi só com uma mulher, obviamente, foram com várias mulheres. Mas 70 filhos Gideão teve. E esses filhos de Gideão é que estava julgando o povo também naquele momento. É que estava ali ajudando no governo, na liderança daquele povo. E dentre estes filhos, havia um filho de Gideão, que se chamava Abimeleque. Esse Abimeleque, ele era um siquenita da cidade de Siquém, e essa cidade era uma cidade de extrema importância para aquele período. Não foi só para aquele período, a gente vê outros episódios da palavra do Senhor, onde havia ali uma importância muito grande naquela cidade. Ali foi onde Deus se revelou a Abraão, dizendo que abençoaria as terras, e Abraão levanta um altar e adora a Deus, foi lá em Siquém. Ali também Jacó viveu por muito tempo, ali também na região de Siquém. Era uma cidade onde ela não foi conquistada por Josué. É interessante que quando Deus leva o povo até a terra prometida, o que Deus fala? Que eles deveriam conquistar todas as cidades, conquistar ali e expulsar os seus inimigos. Siquém não foi uma cidade, era uma cidade cananeia. Eles absorveram a cidade. Obviamente, absorveram todas as suas práticas e também todo aquele povo, não expulsou o povo. Abimeleque vivia nessa cidade e vivia ali com os seus irmãos. Abimeleque, ele não era contado na sua genealogia, na linhagem de Gideão. Ele era contado na linhagem da sua mãe, essa siquenita também, ali da cidade de Siquém. E é interessante que ele não morava na mesma cidade ou no mesmo local onde Gideão e os seus filhos moravam e dirigia o povo de Deus.
Aí diz que um belo dia, Abimeleque se levanta, procura os seus irmãos ou os seus parentes ali por parte de mãe e faz uma proposta. Diz assim: o que é melhor? Vocês serem governados por 70 homens ou por um só? Mas veja bem, não se esqueça que esse um é osso, é carne da sua carne. Ou seja, somos irmãos. E diante desta proposta, nós vemos algumas circunstâncias e atitude no decorrer desta proposta, no decorrer da aceitação dessa proposta, lamentável por parte de Abimeleque. E diante desse contexto é que eu quero trazer para os irmãos as perspectivas cristãs na política. Ou seja, qual é a avaliação que você tem que ter quando você observa um candidato com um padrão cristão? Como deve ser a sua avaliação? E olhando o exemplo e o modelo aqui de Abimeleque, é que eu quero trazer algumas informações e vocês vão se identificar muito, porque é o que vocês têm vivido e têm presenciado, inclusive, no contexto político do nosso país. Abimeleque, depois de ter alcançado a realização dessa proposta, ele se torna rei. Mas é interessante que ele não cumpre nem com o mandato que o nosso país permite aos eleitos, porque aqui no nosso país são 4 anos o mandato. Ele só cumpriu 3 anos e foi destituído. E aí vemos como o povo também sofre, não somente ele com isso, porque depois outro conspirou contra Abimeleque. E a política, infelizmente, que nós vemos é isso, né? Um conspira contra o outro, fica no poder, de repente outro conspira contra aquele, mesmo sendo, às vezes antes, era do mesmo partido, e aí conspira, e aí vai formando o que nós temos de política hoje em dia. Mas diante de toda essa situação, eu quero trazer para os queridos essa perspectiva cristã na política, e a primeira perspectiva que eu quero que você observe, está aí dos versículos o versículo 1 até o versículo 6, que é observar ou observando os tipos de articulação na campanha política. Você observa isso? Quando você vai escolher o seu candidato, você observa as suas articulações. E é muito bom isso, porque quando tem segundo turno, isso fica mais claro ainda. Fica mais observável a isso, essa questão de articulação. No primeiro turno fica aquela coisa, faz parceria com um, parceria com outro, mas todo mundo quer concorrer, todo mundo quer participar. No segundo turno, quando só tem 2 de 13 candidatos, que como nós tivemos a presidente, e os outros 11 perderam, cada um vai se esquivando para um canto, querendo abraçar uma pontinha, agarrar ali numa oportunidade e assim por diante. Essas articulações, elas precisam ser muito bem observadas. Sabe por quê? Porque muitos acabam usando de oportunismo. E oportunismo que traz grandes prejuízos para o povo. Quando nós observamos aqui Abimeleque, a atitude dele é, eu tenho tudo para alcançar o que eu quero. Veja, eu tenho aqui pessoas que são meus parentes, eu tenho certeza, nós estamos longe lá daquela liderança, daquele governo, e essa proposta eu tenho certeza que será muito bem aceita. Oportunista Abimeleque foi. Ele viu a circunstância da administração que estava acontecendo ali na liderança de Gideão e dos seus filhos e faz uma proposta maravilhosa. E veja, e normalmente essas propostas, o policial se candidata, eu vou observar as suas demandas da polícia. Aí todos os policiais votam naquele. E vão fazendo, ou seja, as pessoas elas enxergam essas oportunidades.
Observem se nessas articulações políticas você não observa o seu candidato sendo oportunista e aproveitando da situação. Mesmo que aquele que está, ou que ele está requerendo o seu apoio, não é contra muitas das propostas dele. Mas não importa. O que importa é o apoio. O que importa é a vitória lá. Um segundo princípio diante dessa questão desses acordos políticos, ou observar essa articulação, são as propostas que são feitas para governar para si ou para governar para o povo. Veja o versículo 2, qual é a atitude de Abimeleque. Ele diz assim: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? E ele ainda diz: lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Na campanha política, na articulação política do seu candidato, qual é a maior preocupação dele? Dele ser eleito a qualquer custo, ou dele se esforçar para ser eleito para o bem do povo? Dele observar que na articulação que ele faz com um candidato, ou com o apoio de um candidato, ele vai querer aquelas pessoas que querem o bem do povo, do país, ou se o bem maior será a sua eleição. Lembre-se, qual que é melhor? 70 ou 1? E lembre, eu sou osso e carne vossa. Um terceiro princípio quanto a isso, nessa articulação, é se as propostas, e é muito interessante, e os bichinhos são espertos demais, o departamento de marketing das campanhas políticas é uma coisa fantástica, queridos. É uma coisa assim que eu admiro. Admiro. Eles conseguem vender areia no deserto, certamente. É uma coisa impressionante. Se a fala do seu candidato nessas argumentações só está falando ao seu coração, sem razão nenhuma. Porque o candidato, ele percebe, ele começa a ser emotivo, ele começa a falar a voz do povo. Antes eu era contra isso, contra aquilo, aí de repente ele começa a argumentar, ele começa... E eu não sei se vocês perceberam, os dois candidatos que nós temos, começaram a aparecer com família agora, começaram a pôr filho também no colo, começaram a chorar. Vocês perceberam que os dois estão assim? Até indo na igreja tem gente que está indo, como brincar, até ateu está indo na igreja. Falando o quê? Sentimento, coração, não colocando o que é razão. O que eu preciso saber do candidato, o que ele vai fazer. E se ele não fizer, eu tenho que cobrar depois. Eu não quero que ele fale ao meu coração. Eu quero que ele fale às necessidades do povo. E é interessante que é exatamente isso que Abimeleque faz. No versículo 3 ele faz isso. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos, como ele havia pedido, de lá da cidade de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Por que eles iriam seguir Abimeleque? Porque era irmão. Por que eles iriam seguir Abimeleque? Porque era osso e carne seu. E quem disse que o meu irmão é o melhor que tem para governar esse país? Quem disse que é um crente que é o mais capacitado para liderar o nosso país? Lembra do que eu falei na última mensagem sobre isso? Que a gente precisa olhar princípio e qualificação. Infelizmente, a coisa mais complicada que a gente tem é a gente achar gente com princípio e com qualificação ao mesmo tempo. Mas eu vou optar pela qualificação? Não, eu preciso optar pelos princípios em primeiro lugar. Porque lembra o que eu disse? Princípio sem qualificação pode até não fazer bem, mas mal também não vai procurar fazer, porque a pessoa tem princípio. Agora, qualificação sem princípio, além de não fazer bem, vai fazer mal. Porque ele usa a sua qualificação sem princípio e só destrói com o povo. Mas aqui, o que Abimeleque fez? Eu sou seu irmão. Você é osso. Como é que você vai me trair? Como é que vocês vão me trair?
Não faça isso. Ao invés deles observarem o que Abimeleque estava planejando e o mal que seria feito depois, eles não mediram. E não foi pouco mal que foi feito para Abimeleque chegar ao poder. Um quarto princípio. Você tem observado, além do seu candidato, quem é a equipe de trabalho dele? Quem é que está do lado dele? Quem é que está junto dele? Sabe por quê? Versículo 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos, atrevidos, que o seguiram. Dentro da plataforma de acordo que Abimeleque faz, ele não se importa quem iria ajudá-lo, se é leviano, se é gente, se é bandido, não importa. Se precisar, eu vou na cadeia para ele falar por mim. Simplesmente pega esse dinheiro, contrata gente leviana para exercer e aplicar e alcançar aquilo que ele queria. Quem são, ou qual é a equipe de trabalho do candidato que você está escolhendo? E uma última coisa, dentro de você observar essa articulação na campanha política, sabe o que é? De onde procede a renda da campanha? No próprio versículo 4, no início, fala de onde procedeu a renda da campanha de Abimeleque. No início do versículo 4, sabe o que diz aí? Que deram para ele 70 peças de prata, da onde? Da casa de Baal-berite. Era um deus pagão. Foram lá no templo pagão, ou no poste ídolo, onde eles adoravam aquele deus, no tesouro desse deus pagão, na casa do tesouro, obviamente, desse deus pagão, pega parte desse tesouro, 70 moedas de prata, e dá para Abimeleque. De onde procedem os recursos que o seu candidato está gastando na campanha? De um templo pagão? De uma origem ilícita? Usa favores, inclusive religiosos, muitas vezes, como é aqui o caso. E, infelizmente, todas as vezes que a igreja esteve a serviço de políticos, ela atravessou período de escuridão espiritual. A igreja ela deve estar somente a serviço de Deus. E ponto final. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: não se envolver com os negócios dessa vida, e principalmente questões tão complicadas como muitas vezes a eleição, é a política no nosso país. Se você se dispõe a trabalhar na campanha política de alguém, não seja ingênuo. Porque se você me disser que existe uma campanha política completamente pura, você é ingênuo. É tolo. É tolo, completamente tolo. Então, cumpra com o seu papel, não se envolva nessas campanhas, e muitos a gente vê, sabe, se envolvendo, prestando serviço, e inclusive aceitando situações terríveis por benefício próprio, cristãos. Se você quer ter uma perspectiva cristã diante dessa política, observe quais são, de fato, a articulação ou o tipo de articulação na campanha já que o seu candidato tem tido. Mas uma segunda verdade, diante dessa perspectiva, é que você precisa observar, obviamente, isso parece chover no molhado, né? O caráter do político. Isso é fato. Dos versículos 7 a 15, vem falando e trazendo algumas descrições, mas antes eu quero inclusive que você abra lá em Êxodo, no capítulo 18, que eu quero até te mostrar alguns princípios, naquele momento em que Moisés ele estava ali liderando aquele povo e lutando para benefício daquele povo, e de repente
seu sogro vê aquela dificuldade, o exorta para que escolha ali alguns homens no meio do povo. No versículo 21 do capítulo 18 de Êxodo, diz assim: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade. Olha que princípio para aqueles que lideram, inclusive na política, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Mas, além de observar, que eu quis trazer essa parte aqui de Moisés, ou de Jetro, instruindo o seu genro ali, eu quero olhar para Jotão. Jotão foi o único filho de Gideão que sobreviveu à chacina que Abimeleque cometeu. E então, a partir do versículo 7, o apólogo de Jotão, ou seja, Jotão ali se levanta e fala àquele povo. E Jotão, primeiro, ele fala de uma parábola, até para aquele povo entender do que ele estava falando, da situação de Abimeleque e da atitude de Abimeleque. E quando nós olhamos aqui esse apólogo de Jotão, ele nos oferece 4 princípios também que eu quero observar com vocês. No versículo, são versículos que inclusive começam aí com uma palavra. Versículo 9 diz porém. Versículo 11 diz porém. Versículo 13 diz porém. Ou seja, diante desses 3 versículos nós observamos, e quando devemos observar o caráter do político que nós vamos votar, nós precisamos entender se essa pessoa não deixa de ser o que ela é a troco de poder. Se ela não está fantasiada, se ela não é um hipócrita, usando uma máscara simplesmente para esse período, se ela sempre foi desse jeito, se o histórico político dele também é assim, se essa pessoa não está deixando de ser algo em troca do poder. Nesses versículos que eu citei, quando diz assim, o versículo 8 até, para vocês entenderem, foram certa vez as árvores ungir para se um rei, disseram à oliveira, reina sobre nós. O primeiro, porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam? Foram atrás da figueira, e a figueira também, versículo 11, porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? No versículo 13, eles foram até a videira e a videira responde, porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Veja que ele, nessa parábola, mostra a oliveira, a figueira e a videira. A oliveira diz, vou deixar o meu óleo. A figueira diz, eu vou deixar meu bom fruto. A videira vai dizer, eu vou deixar o meu vinho. Muitas pessoas deixam de ser quando lhe é apresentado o poder. Muitas pessoas deixam de fazer para possuir e tomar posse do poder. E infelizmente nós observamos muito ou muitos nestes momentos agindo exatamente assim. Se o poder muda o sabor da minha personalidade, se o poder muda os meus relacionamentos, ele não é digno de mim. Ele não pode ser digno de você. Se você tiver que deixar de ser o que é por causa do poder. O poder precisa refletir a nossa personalidade. E quando as pessoas recebem poder, é exatamente isso que acontece. Sabe aqueles que disfarçam e usam a máscara de hipócrita na campanha política, quando ele recebe o poder?
ele joga fora essa máscara, ele rasga essa máscara. Ele não tem mais necessidade de usá-la. Henry Ford, que é o fundador da marca de automóveis Ford, ele disse exatamente isso, que o poder não muda as pessoas, ou o dinheiro não muda as pessoas, apenas desmascara-os ou revela-os, usando a própria palavra do Henry Ford. O poder, o dinheiro não muda ninguém, só revela quem realmente ela era. E eu não posso deixar de ser o que é simplesmente por uma proposta de poder. Um segundo princípio que eu observo aqui, essa pessoa honra a confiança que lhe é dada. Nos versículos 9 e 13, diz o seguinte, a segunda parte, quando fala assim, que Deus e os homens em mim prezam. No versículo 13, da mesma forma que agrada a Deus e aos homens. Ou seja, algo que foi lhe concedido, algo que as pessoas esperam de você, você tem honrado isso? Ou tem abrido mão disso também? Não importa o que fulano espera de mim. Se eu for viver do jeito que ele me espera, eu não chego a lugar algum. Eu sei que eu vou desapontar este ou aquele, mas eu sei se eu desapontar este ou aquele, eu vou ganhar 10 vezes mais. Você tem honrado realmente. Aqui, quando nós observamos a oliveira e a videira, ela diz, gente, Deus e os homens gostam, amam do meu fruto, do que eu produzo. Por que eu vou deixar de produzir isso? Para ter poder, para governar sobre as árvores? Para liderar sobre as árvores? Não, eu vou continuar produzindo, porque eu quero continuar honrando aquilo de que as pessoas gostam em mim. Um terceiro princípio, essa pessoa honra aquilo que ela faz de melhor. No versículo 11, a figueira diz, o meu bom fruto. Essa pessoa, ela tem, e daí a gente observa alguns políticos e a gente observa mesmo, isso é tão claro e não está de errado, políticos de gueto, que nós podemos chamar. Políticos que eles têm observado apenas um grupo. Políticos que são eleitos especificamente por um grupo. Políticos que se adentram a um grupo ou que se aproximam de um grupo para ser eleito por aquele grupo. Mas vejam, em primeiro lugar, o político é eleito não é para responder por aquele grupo. Um deputado federal que foi eleito, como eu citei anteriormente, por militares ou pela polícia militar, porque ele é um militar, ele não tem que procurar os interesses só dos militares, da PM, ou dividir, porque quando fala militar o povo pensa que é ditadura, então, da PM. Ou a mulher que se levanta, não, pelas causas das mulheres, aí as mulheres votam. Ela não tem que legislar lá na Câmara Federal só para as mulheres. Não tem sentido, ele foi eleito para legislar para o país. O grande problema é que nem para esses próprios guetos, aqueles que são eleitos para eles, fazem bem feito isso. A não ser as causas que a gente vê do LGBT, que os bichinhos são fiéis. O restante não está nem aí. Ele cumpre, ele faz bem feito, ele honra aquilo que de fato ele foi chamado para fazer. O deputado evangélico é eleito. Eu vou lá para defender a causa das igrejas. Quem disse que você foi colocado lá como crente para defender a causa de igreja? Você foi colocado lá para defender a causa do povo desse país, como crente, como servo do Senhor, para fazer a diferença lá. Não foi para olhar para as causas da igreja. E, obviamente, se a igreja estiver atacada, você não vai ser contra, né? Você vai defender. Esse que é o grande mal, esse que é o grande problema que nós enfrentamos. São políticos de gueto, de grupos específicos.
e nós não vemos aquele que faz um discurso observando, principalmente em questões de deputado estadual, deputado federal, principalmente, que ela tem o interesse de observar toda a necessidade e os problemas que o país tem vivido. Eu sou desse partido, então eu voto nesse partido, então eu fui eleito por esse partido, vou procurar os interesses desse partido. Não tem sentido isso. E o último princípio aqui, quanto ao caráter do seu candidato, é se ele não vê o poder como fim em si mesmo. Nós criticamos e criticamos muito a corrupção na política do nosso país. Não é verdade? Mas vocês sabiam que, infelizmente, muitos que nunca foram políticos, o único interesse de chegar lá também é por causa do poder e dos recursos que esse poder gera? Esse mesmo que critica aquele líder que está lá em cima roubando, é o mesmo que quer tirar esse líder para se colocar no lugar, para roubar também no lugar. E ser corrupto no lugar do outro. O que interessa de fato ao seu candidato? O espinheiro demonstra isso. O espinheiro não está preocupado com as outras árvores. O espinheiro não está nem aí com o que vai acontecer com as outras árvores. Ele simplesmente diz: vocês querem? Se vocês querem, eu vou. Se vocês querem me colocar ali, sem problema nenhum. Eu vou estar lá, mas todo mundo tem que estar na minha sombra. O espinheiro é uma das árvores que dava mais trabalho para os agricultores em Israel, porque ela crescia e esparramava, e afetava e ocupava uma certa área. E naquele lugar ali, minha filha, esquece de outra árvore nascer. E ele diz assim: olha, vem ficar sobre a minha sombra. Espinheiro nem sombra tem. Como é que uma árvore que se esparrama no chão, ela tem sombra? Como é que você vai entrar debaixo dela para buscar a sombra dela? Promessa de política do mesmo jeito. É um espinheiro desgraçado que a gente tem por aí, um monte de espinheiro. Mas ele não está nem aí. Ele simplesmente quer estar lá, governando. Vocês não querem me colocar? Amém, meu filho, estou aqui prontinho. Não sei governar, não sei fazer nada, mas vocês querem me colocar. Então estou aqui. Eu vou governar. Agora tem que ser desse jeito. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Vem refugiar na minha sombra. Vem estar aqui próximo de mim. Se vai ser espetado ou não, problema. E é interessante que quando nós observamos nos juízes que lideravam o povo de Israel, quando nós olhamos para Gideão, Gideão não queria liderar o povo. Gideão se achava medíocre, miserável, menor, pequeno. Ele não queria liderar aquele povo. O espinheiro não. E esse espinheiro aqui é exatamente o que Jotão fala, que era Abimeleque. E diante disso eu quero trazer essa terceira perspectiva aos queridos, além de observar como seu candidato, quais são os tipos de articulação na campanha do seu candidato, o caráter do seu candidato, eu quero observar também quais são as consequências do apoio a um candidato político, e você precisa estar certo disso. Para não dizer depois, como a gente sempre fala, eu te avisei. Você precisa estar claro. E estar certo das consequências também que nós teremos quando nós apoiamos um candidato. Dos versículos 16 até o versículo 21, demonstra isso. Mostra essa circunstância. Dos versículos 16 a 19, diz: agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal, Gideão, que é o nome de Gideão, era Jerubaal, e para com a sua casa, e com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, ou seja, Gideão, arriscando a própria vida, vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai,
Mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. A Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Gideão e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Ou seja, o que Jotão está dizendo aqui, olha, se vocês acham que fizeram o que é certo com Abimeleque, matando seus irmãos, que você se alegre, que você desfrute disso na liderança de Abimeleque, que Abimeleque se alegre com o seu povo. A primeira coisa que eu observo aqui, nas consequências de um apoio a um candidato, é que nós somos merecedores de todos os atos que os nossos políticos eleitos cometem. E quando eu digo nós, é o povo brasileiro. Sabe por quê? Porque quem escolhe é o povo. Não tem jeito. Nós somos merecedores, infelizmente, daqueles atos torpes, da corrupção que nós estamos vivendo. E terrivelmente no nosso país, há quantos anos? Então se alegre com Abimeleque. E que Abimeleque se alegre com vocês. Quando nós colocamos alguém no poder, nós também nos comprometemos com os seus atos. E você também é responsável pelos atos deles. Aquele deputado que você votou nele e ele foi eleito e aparece numa lista de corrupto, você é responsável por essa corrupção. Não se esqueça isso. Não abra mão dessa sua responsabilidade, não. Porque é responsabilidade sua, sim. E outra coisa, quando os atos daquele que você votou é bom, se alegre então com ele. Olha, que bom. Pelo menos naquele candidato que eu votei, cadê a lista? Está aí na lista de corrupção? Não está. E olha os projetos bons que ele tem colocado lá. Que legal, que joia. Que benefício pode trazer se esses projetos fossem aprovados ou forem aprovados? Se alegre. Agora, se for mal, meu filho, é a segunda verdade dessa perspectiva. Nós sofremos com os atos deles. O versículo 20 diz isso. Mas, se os atos não forem bons, se os atos de Abimeleque não foram bons, e matando 70 irmãos, eu imagino que não seja, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Ou seja, o que Jotão está dizendo? Que vocês se autodestruam. Porque vocês que escolheram e colocaram eles ali, consumidos pelo fogo, consumidos pelo vosso fogo. A escolha errada produz sofrimento. Não tem jeito. Não é diferente. Não vai ser diferente. Por isso o nosso clamor, dobre o seu joelho. Você ainda tem 15 dias para observar e, numa perspectiva cristã, observar os candidatos que estão aí. E procurar diante do Senhor, na perspectiva cristã, o melhor deles. Porque nulo você não tem que votar. Porque cancelar e anular o seu voto, você não pode fazer, muito menos votar em branco. Você tem que cumprir com o seu papel. Você tem que ser um cidadão deste país, que ama esse país e que assim vai cumprir com seus deveres. E as consequências podem ser muitas. Estagnação, leis injustas, corrupção cada vez maior. Eu já disse aqui para vocês e eu vou dizer de novo. Na última mensagem eu disse isso. E sem considerar, eu quero que vocês me entendam, e eu quero entendam, e eu certamente sei da compreensão, porque eu não tenho hábito de colocar quem eu voto. E qual é o meu candidato? Vocês nunca ouviram isso aqui nesse púlpito.
Mas quando eu ouço e vejo um vídeo de alguém que diz assim, numa reportagem nacional, dizer: se vocês forem eleitos, você vai dar um indulto a um bandido que quebrou o país, a pessoa diz: vou. Para mim isso não tem sentido, um negócio desse. Para mim isso é uma coisa absurda. Nós não estamos falando de um ladrão de galinha. Nós estamos falando de alguém que é comprovado, porque se não fosse, já haviam soltado. Não dá para compreender um negócio desse. O sofrimento que nós estamos colhendo hoje foram de escolhas erradas. Então, dobre-se diante de Deus e, de fato, cumpra com o seu papel. Mas olhe com a perspectiva cristã. Avalie diante de uma perspectiva cristã, não da sua avaliação. Porque o que aconteceu com o povo aqui não foi nada bom. Como é que alguém se levanta e assassina todos os seus irmãos e não matou todos mesmo porque um se escondeu? Por causa do poder. Vocês não têm ideia do que muitos são capazes de fazer por causa do poder. E infelizmente, às vezes a gente observa isso. Desigualdade social, divisão no nosso país. Fomos nós que escolhemos. E nós estamos recebendo as consequências. Então, meus amados irmãos, nós precisamos observar quais são as consequências do apoio a um candidato político. E, infelizmente, pode haver muitos Abimeleques no poder hoje em dia. Já tem, né? Já estão no poder muitos. Mas eles não estariam ali se nós não tivéssemos colocado. Nós precisamos ter muita atenção, e uma atenção redobrada, para que o nosso país não continue sofrendo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, porque nós não enxergamos ninguém completamente apto para governar o nosso país. Dirigir o nosso país com princípios e com qualificação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, em temor e tremor diante de Deus, no dia 28, ir até as urnas e cumprir com a nossa obrigação. Uma eleição que exige o massacre dos seus concorrentes não é uma eleição saudável. O tempo revela as intenções do coração de todos estes que estão aí. Uma coisa é que nós precisamos ter em nosso coração muito tranquilo, independente de quem você votar, ou independente de quem for eleito, o Brasil continua nas mãos daquele que tudo pode, e tudo rege, tudo dirige, e dirige a minha e a sua vida e o nosso país. Não se desespere se vai ser este ou se vai ser aquele. Independente de quem seja, algo que eu creio é que Deus permitiu. O povo erra. Deus permite o erro do povo, para que o povo, quem saiba, a gente precisa sofrer mais. Já pensou nisso? Você já pensou que todos os últimos governantes que nós tivemos, federal, estadual, municipal, é porque eu e você está merecendo? Esse país está precisando ser corrigido? A ira de Deus está sendo derramada sobre o nosso país? Já pensou dessa forma também? O julgamento de Deus está sobre esse país? Pois pare e pense assim também. Em muitas situações, Deus assim permite, porque o povo precisa. Mas, louvado seja o Senhor, que nós, como povo de Deus, possamos avaliar e avaliar bem, para que os nossos erros não tragam tantas consequências tristes, para que nós possamos enfrentar, a partir do próximo ano,
E se tiver, vamos enfrentar com a graça e com a proteção do Senhor. Na sua perspectiva, observem isso. Como é que têm sido as articulações do seu candidato? Como é que são os princípios morais desse candidato? E tenha certeza que você vai receber as consequências dos atos dele. E a culpa é sua, é minha, que os colocara lá, sem dúvida alguma. Amém, queridos?